Pai, nós confiamos, Senhor, a Tua palavra ao Teu filho Leandro. Nós sabemos, Senhor, o preço que ele tem pago, meu Deus, a dedicação dele, a oração, Senhor, o jejum, a preparação, Pai. E hoje, Senhor, nós confiamos este púlpito ao Teu filho para que ele libere a palavra que o Senhor colocou no coração dele, Pai. Use o Teu filho com ousadia, com intrepidez, com unção, com revelação da palavra, Senhor, e com aplicação para as vidas nesta noite, Senhor. Que a Tua palavra seja cura, seja bálsamo, Senhor. Nós profetizamos isso nesta noite, que o Senhor vai usar o Teu filho com liberdade, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estejam atentos para aquilo que o Espírito Santo vai fazer. A paz do Senhor, irmãos. É uma alegria novamente estar aqui. Na segunda-feira nós tivemos uma prova, do IBQV. E eu fui o escolhido, primeiro a ser escolhido a estar aqui ministrando para a igreja. E eu louvo a Deus. E quando o pastor falou: Leandro, é você, eu estava sentadinho ali, eu falei: meu Deus, mas amém. São desafios que Deus coloca que a gente não deve negar. A gente tem que pegar e vamos para frente. E antes de ler a palavra, antes de eu estar vindo aqui para a igreja, eu recebi um áudio de uma prima minha lá de Ilha Solteira, que meu primo, filho dela, está com uma doença muito grande na pele, e só um milagre mesmo, que é algo que ele vai ter que, medicamento que ele vai ter que tomar para a vida inteira. E eu sei que o irmão Cornélio está ali filmando. Eu quero mandar um abraço pro pessoal lá de Ilha Solteira, principalmente para minha prima, porque antes de eu vir ela falou assim, ela passou um áudio e ela disse bem assim: se isso está acontecendo na vida do meu filho, é porque tem um propósito de Deus para isso. E nós louvamos a Deus por ela ter esse entendimento. Isso é muito importante para você avançar a sua vida, São muitas lutas, muitas dificuldades. Então eu queria deixar esse abraço lá para o pessoal, para minha família, e eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Marcos 8, de 22 a 26. Esse texto fala sobre a cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para a sua casa, e recomendou-lhe: não entres na aldeia. Amém? Antes de falar diretamente sobre o texto, o livro de Marcos, é gratificante falar do livro de Marcos. João Marcos, assim era o autor desse livro. Ele apresenta Jesus como servo de Deus. Marcos acompanhou Paulo e Barnabé em viagens missionárias e foi discípulo de Pedro. Por isso que nós vemos muito de Pedro nesse evangelho. No livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 45, ele deixa claro que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Marcos não se detém a detalhes da infância de Jesus. Ao contrário, ele relata fatos a respeito de Jesus e seus atos mais do que palavras, mostrando o que Jesus fez em sua breve passagem terrena e como a sua vinda transformou o mundo. No
um livro que eu obtive de estudo panorâmico da Bíblia, de Henrietta Mears. Ela coloca que Marcos tinha uma religião prática e objetiva. E ele tinha uma tendência em dizer que nada sei das Escrituras, nem me interessam suas ideias, mas gostaria de ouvir e ver a história simples da vida desse homem chamado Jesus. Diferentemente do livro de Mateus, onde nós encontramos várias parábolas e apresenta Jesus como filho de Davi, Marcos ele tem 16 capítulos. Lá nós encontramos 4 parábolas, e ele apresenta Cristo como servo de Jeová, humilde, mas perfeito. E é nessa humildade de Jesus que eu digo a primeira verdade sobre o texto: que diariamente Deus nos tira da escuridão e nos leva para a luz. Diariamente, constantemente. E nessa passagem do cego em Betsaida, Jesus, ao chegar à aldeia e deparar com o cego, ele o pega pela mão e o leva para fora da aldeia. É assim que Deus faz com você, meu irmão. Quando a gente descobre o primeiro amor, quando nós aceitamos a palavra de Deus no nosso coração, Ele nos tira da escuridão e do ambiente que nós vivemos. Ao tirar o cego daquele ambiente no qual ele estava, um ambiente hostil, de sofrimento, porque naquela época, uma pessoa que era cega ou tinha qualquer deficiência, ela era tratada com... Ela tratada assim, deixa esse cara para lá, por quê? Porque ele fez algum pecado, tem algo que ele fez de errado, então ele está sendo punido. Era assim que tratavam eles, pelos pecados e pelos erros que eles tinham. A maioria de nós já tivemos essa experiência com Deus. Eu tive, e eu sei que muita gente que teve. Quando Deus nos tira da escuridão e nos leva para a luz. Em seguida, Jesus passa saliva nos olhos, e a luz, conforme o texto, penetra no olhar daquele cego. Jesus aqui quer nos mostrar, irmãos, que muitas vezes nós devemos ter cuidado com essa luz que entra. E quando essa luz penetra no olho do cego, Jesus pergunta: o que você vê? E o cego diz: vejo homens como árvores andando. A sua visão ainda não está totalmente perfeita. Jesus aqui quer nos mostrar que muitas vezes nós estamos presos a coisas do passado. Não estamos totalmente libertos de costumes antigos. E com isso nossa visão espiritual não consegue ver com perfeição o propósito e os planos de Deus na sua vida. Um detalhe que nós vemos nessa passagem é que o cego diz: vejo homens andando como árvores. Ou seja, ele se tornou cego. Ele não era cego, ele se tornou cego. E eu lhe pergunto: será que este cego, ele tinha sonhos, planos, objetivos para a sua vida antes de ficar cego? É claro que tinha. Quantos planos, quantos sonhos, quantos objetivos nós criamos na nossa mente, nossos desejos. E quais são seus sonhos, seus planos, seus objetivos? São os mesmos de Deus? Será que são os mesmos de Deus? O cego, ele foi hostilizado por várias vezes. E quantas vezes nós somos também? Quantas lutas você passa no seu trabalho? Muitas vezes estamos desempregados e não achamos emprego, e temos dificuldades e a porta se fecha. E qual
qual é a sua atitude? Qual a sua atitude? Eu quero dizer para você, meu irmão, que os sonhos e planos de Deus em nossas vidas, eles são perfeitos. Não há nenhum erro, nenhuma dificuldade. Aleluia. Aleluia. Muitos anos atrás, eu e minha esposa, minha linda e amada esposa, ontem foi o dia dos namorados, nós estivemos ali, e eu louvo a Deus muito pela vida dela. E muitos anos atrás, nós estávamos casados, e eu não trabalho há 11 anos, estava num trabalho lá há 11 anos, e estávamos esperando a nossa primeira filha, a Gabriela. E muitos sonhos, casal quando vai ter o primeiro filho, aqueles, nossa, e ela tinha um sonho. Ela falou assim: eu quero fazer o quarto da minha filha, tem que ser sensacional. Ela se preocupava com o quarto, assim. E eu falei: não, vamos então fazer esse quarto, né? E nós morávamos numa casa de aluguel, que era da empresa. E lá começou nós. Não oramos, não buscamos orientação de Deus, e vamos fazer. Contrato pedreiro aqui, a gente mesmo foi o arquiteto, monta aqui, derruba ali, e começamos a obra. E a gravidez foi passando. Quando chegou no final do ano, ela estava 5 meses de gravidez. Fui chamado lá na direção, e algo que eu não esperava. Falou assim: ó, você está com 11 anos de empresa e todos os funcionários acima de 10 anos a gente vai mandar embora. E aí? E aí? O chão sai. Quem é casado sabe do que eu estou falando, dos sentimentos que vêm, das angústias, e eu só simplesmente chorava. E aí vem o tanto que eu amo a minha esposa, porque eu liguei para ela, e eu chorando muito: meu Deus, eu fui demitido, e agora? E ela falou assim: calma, amor, calma, que Deus tem um propósito. E fui para casa, almoçamos, e ali, irmãos, Deus começou a trabalhar na nossa vida, porque a casa era da empresa. A primeira coisa que eu fiz, liguei pro pedreiro, falei assim: para isso aí no meio do caminho. E aí o quarto da minha filha, e o sonho que a minha esposa tinha, não tinha como. O que eu ia fazer? Eu ia receber um bom acerto? Sim, eu sabia, eram 11 anos de empresa. E aí deixamos Deus conduzir. Deus foi conduzindo. E eu lembro até hoje, Deus falando no meu coração e as coisas caminhando. Eu pedi para a empresa, falei assim: pelo menos deixa minha filha nascer. E aí, simplesmente, eu falei para minha mãe, falei: mãe, eu vou construir uma casa. Menino, você é louco. Você vai dar para a filha, tá para nascer aí, você não tem nenhum terreno. Mas eu tenho um Deus que é poderoso, e Ele faz o meu caminho. É só entregar nas mãos dEle todo o caminho. E foi assim que a gente fez. Deixamos Deus conduzir, Deus foi conduzindo, e foi tremendo. A Gabriela nasceu, mas não tinha o quarto. Não tinha o quarto. Mas a gente se frustrou. A gente ficou triste, magoado. Pô, Deus, por que está fazendo isso comigo? Não. Continuamos firmes no propósito. E aos poucos Deus foi caminhando. E para resumir toda a história, irmãos, a Gabriela nasceu em maio. E em setembro, dia 13 de setembro de 2008, nós se mudamos para nossa casa. Eu vou dizer que eu passei pela multiplicação do dinheiro, porque eu não sei, né? Foi assim algo que Deus foi tremendo. E
eu quero assim deixar para vocês, nos momentos mais difíceis, em que a sua visão está limitada, é a hora de você orar, clamar e confiar em Deus, irmãos. Jesus, nessa passagem, ele já vinha fazendo vários milagres, e os discípulos vendo tudo e vibrando com cada um deles. Porém, Deus queria que eles vissem além da luz, além dos milagres, e sim o que eles estavam aprendendo com tudo aquilo que Deus estava ensinando. O que eu quero dizer, irmãos, é que devemos não somente ver com os nossos olhos, e sim trazer a visão para a sua mente, pois eu creio que aquilo que alimentamos nossa mente é o que move a nossa visão. Tenha certeza que na sua mente, você tem que ter essa certeza que brota a vontade de Deus em sua vida. E há um terceiro ponto que eu quero trazer para você, que é: do que você está alimentando a sua mente? Quando estamos vivendo o primeiro amor, nós buscamos diariamente nos alimentar e aprender de Jesus, mas muitas vezes caímos na rotina do reino. Quantos já passaram por isso? Pois os anos de evangelho se passam e vamos nos acomodando, esquecendo o primeiro amor. Vivíamos motivados, animados, em intensa comunhão com os irmãos, com a igreja, querendo participar de tudo. E aí acabamos deixando de lado e começamos a ver e nos alimentar de coisas que não vêm de Deus. Senhor Jesus. Deixamos de ler a Bíblia, irmãos. Deixamos de jejuar, de orar. Começamos a reparar coisas dentro da igreja que não são para reparar. A pregação foi longa, não gostei daquela mensagem. Nos tornamos cegos novamente e não conseguimos mais ver o mover do Espírito Santo em nossas vidas, e o primeiro amor, vai embora. A pastora Rose, quando ela esteve aqui alguns meses atrás, ela falou que tem muitos crentes que quando entram ali, eles têm o cardápio do crente, que quer escolher as coisas que quer ouvir, que quer cantar. Tem que ser do jeito dele. Ele pega, abre o cardápio e fala assim: não, essa música aí com o louvor, de novo essa música do louvor, não, eu queria essa aqui, a número 32. Que isso, irmãos? Quando você entra ali, procure estar no ambiente, se localizar no ambiente que você está. Aqui é ambiente de unção, de glória. Quantas vezes nós vemos o céu descer aqui nesse ambiente? Devemos cuidar com aquilo que estamos escolhendo e com o que estamos vendo. Outra ilustração que eu queria trazer para os irmãos foi que anos atrás eu novamente com a minha esposa, não largo ela para nada. E nós estávamos fazendo um curso de arvorismo. E nesse curso, irmãos, nós não tínhamos noção nenhuma do que era. E chegando lá, era um ex-militar que estava dando o curso. E ele, muito rígido, porque quem não sabe o que é arvorismo, são obstáculos que ocorrem a 15 metros de altura, em plataformas, em árvores, tirolesa. E chegando lá, nós dois, não sabia nada, e o cara, faz lá, e tinha que montar a cadeirinha, tinha que montar a fita, e o mosquetão, e tinha que fazer todos os acessórios, e vamos, repete, faz de novo, vai, repete, faz de novo, vai, repete, faz de novo, por várias vezes, várias vezes. Chegou um momento em que ele falou assim: agora que vocês já estão bem treinados, eu quero que vocês façam tudo isso com os olhos fechados. Nós estávamos divididos em duplas, e a dupla não podia ajudar o outro. E na montagem da cadeirinha, começa,
e o olho fechado, não conseguimos ver, não conseguimos ter a sensibilidade ali, estamos montando e errando, e ele cobrando, Chegou um determinado ponto que eu falei assim: qual o motivo de montar com os olhos vendados? E a resposta dele foi: irmãos, se montarmos algo tão sério com os olhos vendados, vocês terão a sensibilidade e a atenção necessária quando estiverem com os olhos abertos. Deus quer que tenhamos sensibilidade com seus ensinamentos, pois ao alimentarmos a nossa mente com Deus, teremos a visão necessária para seguir com segurança. Temos que ter cuidado com aquilo que alimentamos, irmão, aquilo que estamos vendo, os amigos que nós estamos se relacionando. Estão te levando para a igreja? Estão te levando para onde? Hoje eu vi na rádio uma pastora falando assim: quando dizem que vão para a igreja, vão para a faculdade, tem que tomar cuidado. É o manto do pecado. Não, você tem que fazer diferença. Jesus quer que você faça diferença onde você esteja. Não você conviver com amigos que não são da igreja e você adentrar aquele mundo. Não é isso que Deus quer de você. Não são esses planos que Deus quer de você. Não é isso que Ele preparou para você. Por isso nós temos que diariamente buscar a Deus, estar mais próximo dEle, para Ele não precisar passar a saliva pela segunda vez nos seus olhos. E somente assim você conseguir ver com perfeição. Pois Jesus nos ensina passo a passo de viver com Ele. E ao curar o cego em 2 etapas e pedir que ele não voltasse para a aldeia, Jesus pede isso: não volte para a aldeia. Ele está te dizendo para você seguir em frente e alimentar a sua mente com Deus, viver como Deus, ser segundo o coração de Deus, e não voltar a ser e viver como antes. Irmãos, é tremendo o que Deus faz nas nossas vidas. É só você deixar se conduzir, buscar mais Deus. Devemos parar de enxergar apenas o contexto material dos ensinos, e sim seguir e viver os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus te chamou, Jesus te escolheu, Jesus te ajuda, Jesus te sustenta. Não desista agora dele. Não